Bom, nós tivemos, né, um semestre, né, um final de semestre extremamente importante para a vida política nacional. Primeiro, né, pelo sentimento e os movimentos sociais e os movimentos livres, sem nenhuma vinculação política, sem nenhuma vinculação partidária, sem nenhuma vinculação com a associação de classe, essas pessoas vieram para as ruas alertar ao Brasil, aos governantes, ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário e, fundamentalmente, ao Poder Legislativo, que representa, né, pela democracia, esse povo. Então, esse foi o primeiro grande alerta, o grande passo, do meu entendimento, que a sociedade brasileira deu em busca de melhoria na questão da saúde, de melhoria na questão da segurança, de melhoria na questão da mobilidade urbana, né, e na melhoria do ensino e de tantas outras reivindicações justas da sociedade brasileira. Nós fizemos aqui também um outro papel importante que veio das ruas, né, veio do anseio das ruas, que foi a questão da luta e de matérias duras na questão do combate à corrupção. Eu, por exemplo, fui relator de uma matéria aqui que antes a lei, chamada Lei Ficha Limpa, a lei da ficha limpa, era apenas para algumas pessoas que quisessem cargo público. Apenas algumas pessoas do mandato eletivo. Hoje, depois que eu aprovei aqui no Senado da República, né, a chamada extensão da lei da ficha limpa, essa lei serve para todos aqueles, em qualquer poder, os 3 poderes que queira exercer função pública nesse país. Então, ninguém pode exercer uma função pública, ninguém pode cuidar de patrimônio público, ninguém pode cuidar do dinheiro, do imposto das pessoas, se tiver a chamada ficha suja. Por isso eu aprovei aqui a lei da ficha limpa, foi um dos itens. Outro momento importantíssimo da minha vida política, inclusive, foi na questão da medida provisória 610, que virou a segunda fase da chamada Lei Eunice Oliveira. Essa lei está beneficiando 502 mil famílias endividadas do Nordeste brasileiro e, obviamente, do meu querido Ceará. Portanto, para citar alguns outros itens, nós fizemos aqui também a aprovação do Estatuto da Juventude, que é um outro passo importante. E aprovamos várias outras matérias, tornando, inclusive, o crime contra a vida para combater essa violência absurda que o Brasil todo presencia, que a sociedade assustada presencia. Nós fizemos aqui, tornando o crime hediondo também o crime contra a vida. O crime contra a corrupção virou crime hediondo, mas também o crime contra a vida, numa emenda que fizemos conjuntamente com o senador Aloysio Nunes Ferreira e outros senadores, nós colocamos que também o crime contra a vida torna-se crime hediondo. Isso vai fazer com que aqueles que cometem crime, né, que cometam crime, saibam que estão cometendo um crime, mas estão cometendo algo que vai se tornar alguém que comete, o ser humano, que comete um crime contra a vida, ele está cometendo um crime hediondo. Portanto, nós estamos debatendo, inclusive, vamos fechar agora a semana que vem, a questão do Código Penal, o novo Código Penal brasileiro. Nós vamos apresentar o relatório para receber as últimas emendas e fechar esse relatório do Código Penal brasileiro até o final do ano. Nós temos que contribuir para essa questão da melhoria da segurança pública, que é terrível no Brasil hoje. A segurança pública está ruim em alguns estados, muito pior, mas está ruim em todos os estados brasileiros e, infelizmente, questão do combate às drogas, que ninguém alertou para isso, e tantos outros temas que estão sendo debatidos no Congresso Nacional. Questão da aposentadoria compulsória, de quando alguém cometia um crime e ele fosse uma autoridade importante do Poder Judiciário, por exemplo, ou do Ministério Público, ele se aposentava, ou parlamentar, se aposentava com
parcela dessa aposentadoria, e em alguns casos com a aposentadoria integral. Nós eliminamos isso aqui também no Senado da República. Portanto, foi um semestre extremamente proveitoso, um semestre onde nós, alertados inclusive pela sociedade brasileira, começamos a debater essa questão da reforma política, que também é uma questão importante, e as vozes das ruas, estão sendo ouvidas pelo Congresso Nacional. Não tem outro caminho a se fazer a não ser respeitar as vozes da rua, fazendo com que a saúde no Brasil possa ter uma condição mais humana com as pessoas, fazendo com que a educação no Brasil seja um instrumento de crescimento dessa sociedade, fazendo com que as pessoas possam ter a condição de ir e vir pela mobilidade urbana e também agora por uma extensão que nós temos que trabalhar muito isso nesse segundo semestre, que é a questão da segurança pública, que é extremamente importante para a sociedade brasileira no seu direito democrático, de ir e de vir.